Bom dia, meninas e meninos. Eu acordei na madrugada com intuição de fazer essa abordagem e inclusive ia levantar na madrugada mesmo para fazer, porque o raciocínio estava mais focado, mais rápido. Mas vamos lá. O título foi exatamente esse. Eu até estranhei, mas foi este mesmo. O progresso não vem sem a conscientização. Então, a necessidade desse áudio, porque cada vez mais chegam mais pessoas no blog, só que chegam sempre no nível de aquele nível de desespero, de querer tudo para amanhã. E nesse nível mental, a pessoa não percebe que muito da situação que ela se encontra, ela fez com que aquilo acontecesse, que nada acontece na nossa vida somente por ação do outro ou dos outros à nossa volta. Nós temos um papel muito importante dentro de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então eu vou dar o exemplo de uma das meninas. Embora muitas se encaixem nesse mesmo nível de ansiedade, de desespero e de imediatismo. A pessoa me ligou, que já não é um hábito comum, eu não tenho o hábito de atender ninguém pelo telefone. Até porque se eu for atender cada uma das pessoas que querem contar a vida inteira o que está ocorrendo pelo telefone, eu não vou fazer mais nada. Então, é totalmente inviável esse tipo de atendimento. O atendimento é para ser realizado por e-mail. Vocês conseguem colocar o assunto todo no e-mail. É até bom que vocês vão também se desestressando. Para aquelas que têm necessidade de falar, eu já disse isso, vocês pensam que é ironia, mas não é não, é verdade. Falam com o espelho. Falar com o espelho é um exercício que faz com que nós descarreguemos toda essa ansiedade. Porque fala, você quer falar. Muitas vezes não é bom você falar tanto com a amizade. Por quê? Vou até aproveitar essa deixa para dar um outro recadinho assim indireto. Muitas meninas que chegam ao blog, elas, na ansiedade ou na novidade, elas acabam contando para uma amiga: ei, joguei com a cigana tal e tal, ela faz isso, faz aquilo. E muitas vezes até trazem a amiga para o blog. Lá atrás, bem lá atrás, eu já tinha aconselhado que vocês não façam isso. Por quê? Cada um tem o seu momento de viver uma coisa. Então quem chega aqui no blog é porque tem que chegar. Mas se você gosta de sopa de cebola, não necessariamente o outro gosta ou o outro vai ter que comer na hora que você come. Então é um exemplo que cada coisa tem um momento certo de acontecer com cada um de nós. E o trabalho que eu realizo no blog, eu peço que chegue quem tenha que chegar ali naquele lugar. Então você, nessa ansiedade, você se divide com a amiguinha tal, conta tudo e mais da sua vida e você acaba sendo identificada no blog por aquela amiguinha que muitas vezes vai levar aquele seu problema, o que você está vivenciando, para um ramo de fofoca que vai se estender para muitos outros lugares. Quem gerou isso? Você, porque foi você que trouxe a pessoa para o seu problema, correto? Aí várias pessoas me mandam e-mail pedindo que eu não coloque as iniciais nas magias do blog, que invente um nome, um codinome e tal. Para vocês que querem, que não estão com a consciência ainda de se assumirem, de assumirem o que estão fazendo, de assumirem a vida, em vez de ficar se pendurando nos outros, para vocês que ainda estão nesse nível, não adianta me mandar e-mail solto pedindo para fazer isso, porque são várias pessoas, eu não tenho como ir lá procurar de uma em uma onde é, onde não é, e fazer isso. Quer
que troque o nome, quer que use um codinome, quer que tenha outra abordagem, pede para Bibi, na hora de encomendar magia, coloca lá do lado, usar o nome Maria. Pronto, eu vou saber. Agora, esses e-mails soltos não vão adiantar e muitas vezes vocês não vão ser atendidas. Então, voltando lá para o assunto inicial, o que eu quero dizer com isso? Que vocês estão descompensadas, estão sem o menor equilíbrio. E antes de fazer qualquer magia, vocês precisam ter o mínimo desse equilíbrio. Porque não adianta. Eu estava citando uma menina que ela me ligou, que já foi uma coisa que é incomum, que eu não atendo ninguém pelo telefone. E se atendo, tem que ser aquele tempo restrito, 5, 10 minutinhos, para tomar conhecimento, para também não ser indelicado com a pessoa, e acabou. Eu não tenho como ficar pendurada no telefone o dia inteiro falando com alguém. Aí nesse mesmo dia, eu desliguei o telefone, fui fazer minhas coisas, só que quando eu vou fazer minhas coisas, eu simplesmente não atendo o telefone, eu fico fora do mundo, eu só dou atenção àquilo que eu estou fazendo, eu fico focada lá. E o telefone tocou mais umas dezenas de vezes. Embora eu já tivesse colocado o telefone lá na base, estivesse distante do telefone, eu tinha certeza absoluta que era aquela mesma criatura novamente. Até que uma hora que ela não parava de ligar, eu já tinha feito uma parte das minhas coisas e tive um intervalo. Eu fui lá, peguei o telefone e falei: querida, para de me ligar que eu não posso te dar atenção. E não deixei nem a pessoa falar. Por quê? Vamos raciocinar. Se essa pessoa está nesse nível de ansiedade e de invasão comigo, se é uma pessoa que ela nem conhece, que ela chegou agora, imagina como essa criatura está dentro do relacionamento. Sem jogar para ela, sem conhecer, sem me aprofundar mais, eu já sei que ela está descompensada e que está ultrapassando vários dos limites, que é exatamente este comportamento dela que está gerando os vários bloqueios que ela tem. Mas ela consegue se ver e se perceber dessa forma? Claro que não. E com isso, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, ela quer respostas imediatas, ela quer respostas para ontem, e ela não veio me procurar na realidade querendo um auxílio, ela veio me procurar querendo uma solução, querendo que eu mexa a minha varinha mágica, coloque lá na cabeça do fulano e faça ele atender todas as vontades dela. Isso não existe. Então, meninas, vamos nos conscientizar, que foi o que foi sugerido astralmente, que a nossa modificação é a maior magia que pode existir na nossa vida. Isso não sou eu que vou fazer, não é o espiritual que vai fazer, porque muita gente ainda se ilude com a ideia que o espiritual vai trazer tudo na mão. Isso não existe. Não existe essa facilidade a esse nível de tudo nos ser dado na mão e ser dado à nossa vontade. O trabalho do espiritual trabalha a nossa aura, trabalha a limpeza, cura de desarmonias que possa estar sim afetando a nossa mente, a nossa vida, afasta pessoas que têm que ser afastadas, situações negativas, equilibra a parte energética, mas não vai fazer a nossa parte, não vai nos omitir de vermos onde nós estamos errando, onde nós podemos acertar. E essa criatura que eu apontei vários pontos que ela está com uma ansiedade extrema, que ela está ficando cada vez mais descompensada, e ela, na verdade, ela não quer aceitar nenhuma opção, ela quer somente que a vontade dela prevaleça e seja feita. E muitas vezes, para nós ganharmos algo, nós temos que parar, até retroceder, para ganhar
justamente o que nós não temos, que é ganhar na mente, que é ganhar essa sabedoria, ganhar um mínimo de equilíbrio para poder prosseguir com mais determinação, com mais foco e com mais firmeza daquilo que nós estamos fazendo. Porque nessa pressa, é a mesma coisa que você pegar um carro, querer chegar a algum lugar com muita pressa, correr no limite máximo e dar com a cara no poste, que é exatamente o que acontece com a maioria de vocês. Então vamos nos conscientizar do que nós podemos e precisamos modificar no nosso comportamento, que é exatamente isso que vai gerar as respostas à nossa volta. Tudo que acontece ao nosso redor é um espelho daquilo que nós praticamos, que nós fazemos, que nós pensamos e que nós realizamos. Então, nós tanto vamos ter o retorno no lado positivo, quanto vamos ter o retorno também do lado negativo, se nós somente nos cegarmos e não quisermos achar dentro de nós as soluções. Porque querer é a parte mais fácil de qualquer coisa. Querer é muito fácil. Fazer já é um pouquinho mais difícil. Porque vocês querem tudo na mão. E não existe babá espiritual. Eu não sou babá de ninguém. Eu tô aqui para auxiliar, para trocar, para aprender também muito com vocês. Mas eu não vou dar o bofe amado em 3 dias, nem 1 hora, nem na mão de ninguém. É um trabalho paralelo e é um trabalho, acima de tudo, de conscientização. E eu observo também que acaba sendo mais difícil para aquelas pessoas que continuam achando que magia é fast food, como essa criatura, que eu tenho certeza, pelo grau de descompensação dela, que ela não tem como nem captar o mínimo do que é o trabalho do espiritual, nem como se dedicar a ele. Ela simplesmente encomendou uma magia e quer que eu faça a mágica com a varinha de pirlim-pim-pim e que o bofe volte para ela se arrastando. E não funciona assim. Para quem está chegando agora no blog, eu sugiro que leia as abordagens anteriores. Na seção recados, tem alguns textos que abordam assuntos de autoconhecimento. Os que forem de avisos no blog, os que forem mais indiretos, vocês podem ir descartando e lendo somente aqueles que vai trazer algum conhecimento, alguma elevação, que procurem auxílio também de um psicólogo, que muitas vezes as pessoas precisam. Muitas vezes eu aconselho a pessoa a procurar um psicólogo e a pessoa volta a jogar comigo e fala que o psicólogo abordou exatamente a mesma coisa, muitas vezes com as mesmas palavras que eu. Então, para vocês verem que eu não estou inventando, que eu realmente tenho como captar muito da essência de vocês e que muitas vezes nós precisamos de ter essa troca. O psicólogo é um profissional importante, porque o que você vai abordar com a sua amiguinha do lado vai ficar só como fofoca mesmo. Pode até ficar como um desabafo na hora, te esvaziar, te dar alguma sensação de bem-estar, de você ter alguém para dividir. Mas essa pessoa não vai poder te auxiliar. Então saiba separar, você não precisa deixar de ter a sua amiga, você só precisa saber em quem você pode e em quem você não pode confiar. Porque certas coisas não é bom a gente estar falando demais sobre a nossa vida, porque acaba gerando um ponto que a outra pessoa vai ter armas contra você, você queira ou não, porque você forneceu aquilo. É bom que nós passemos a nos policiar sobre quem nós realmente confiamos, sobre com quem abrimos nossas intimidades. E no quesito da troca, de querer essa resposta imediata, tanto das magias quanto de mim, muitas vezes vocês acham que não, mas é muita coisinha para administrar.
E eu não tenho como parar, por exemplo, para essa pessoa que queria ficar falando comigo toda hora, querendo me atualizar das notícias passo a passo, como se isso fosse fazer diferença para mim. Para mim não faz tanta diferença saber do que está acontecendo ou não, porque eu já tenho na mente uma prévia assim da história de cada um. Mas para vocês fazem, porque vocês querem adivinhar o próximo passo. E o próximo passo, gente, está muito mais intimamente ligado, não só com o comportamento e com a vibração de vocês, do que com as expectativas somente. Entenderam? Então vocês têm que se esforçar nesse sentido, de terem um mínimo de equilíbrio, de se conscientizarem, de se equilibrarem para receber os sinais do universo paralelamente a esse equilíbrio e não ficarem nessa ansiedade, nesse desespero de quererem respostas para amanhã. Eu já citei várias vezes que o que não tem resposta, respondido está. Porém, vou citar aqui um outro exemplo de pessoas que me adiaram anos, mais de um ano, uma determinada pessoa, e essa pessoa voltou. Foi escolha dela realizar isto. Porém, assim como essa pessoa voltou, poderia não ter voltado e ela ter simplesmente jogado esses quase 2 anos no lixo. Cada caso é um caso. Então, antes de tentar cegamente magiar alguém, se magie esse tempo todo, você vai se transformando, você vai utilizando da energia para se melhorar, para se equilibrar, para transmutar várias coisas necessárias na sua vida e na sua mente, para que possa ter melhores respostas. Vai ser muito mais útil, e inclusive vai servir muito mais ao propósito de atingir a outro, porque você vai ser uma pessoa renovada, uma pessoa mais energizada, mais equilibrada, que vai ter capacidade de gerar melhores respostas. Vocês não entendem isso, que eu sei que as pessoas que chegam num grau de ansiedade, desse desespero muito grande, não vão conseguir respostas, porque elas estão totalmente descompensadas. Então, o assunto seria conscientização, a necessidade de ter conhecimento sobre si mesmo, de avaliar onde pode melhorar para ter melhores resultados. Tudo que nós trabalhemos dentro de nós visando crescimento, visando autoconhecimento, vai nos trazer muito mais retorno. E a conscientização que é o ato de estar ciente, ter conhecimento sobre algo e a partir daí refletir, julgar em cima dessa avaliação, o que está certo, o que está errado, nas suas atitudes, no seu comportamento e transformar isso para ter melhores resultados. É fazer uma autoanálise. E isso cada um de nós tem que fazer. Só que vocês, nessa pressa, nessa correria, só para ter o resultado, vocês esquecem de olhar para onde? Para dentro. Esquecem de fazer essa análise e esquecem de se dar a oportunidade de crescer, de evoluir. O que vocês querem não está só nas minhas mãos, não está em uma varinha mágica que eu vou mover, que eu não sou mágica, está em um trabalho paralelo de conscientização de vocês e um trabalho energético da minha parte. Esses dois aliados vão se somar e vão gerar um resultado. Mas só o milagre que vocês esperam que eu realize, isso não existe. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque vocês não têm que me ver como alguém que vai mexer a varinha e vai fazer acontecer. É diferente. O espiritual trabalha e nem sempre no tempo que
que você quer, porque tem pessoas que falam assim, faça uma determinada oração. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa nenhuma vez fez. Ela não parou porque não é aquilo que ela quer. Ela não quer entrar em sintonia nem com ela mesma, nem com nenhum propósito. Ela quer somente uma resposta. E não vai ter, porque ela não está se colocando na sintonia daquilo. É a mesma coisa, você vai no shopping, você pede uma comida, muitas vezes em algum lugar, e você não fica com aquela senha. Vamos fazer de conta que é isso. Eu estou fazendo a comida e te dei a senha. Só que você foi passear no shopping, que é isso que muitas vezes as pessoas fazem, elas fogem daquele foco do propósito e esquece de pegar a comida. Quando vem pegar a comida já está fria, a comida já passou. Então, não tem uma sintonia. Muitas de vocês estão vivendo isso, estão vivendo sem estar sintonizados com o propósito. Vocês querem, mas querem porque querem, não estão se sintonizando com aquilo. Então, isso não serve para todas, cada uma vai se ver, se encaixar aí onde tiver que se encaixar, mas é um alerta para vocês se reverem, se conscientizarem e tentarem se melhorar, ok? Eu darei continuidade às postagens hoje. Peço uma vez mais que vocês aguardem. Até amanhã eu já terei postado o caldeirão. As magias que ficaram pendentes, que eu falei que iria postar essa semana. E na semana que entra eu vou dar continuidade às outras postagens, ok? Muito obrigada.